Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Estamos começando, dando continuação às nossas aulas de ultrassom. Eu me chamo Breno Yanagi Gonçalves, sou aperfeiçoando do segundo ano do Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Loyola, e hoje a aula vai ser sobre Doppler renal. As indicações do nosso exame. Dentre as indicações para o Doppler renal, a gente pode destacar a pesquisa de estenose da artéria renal. Também podemos fazer a avaliação do rim transplantado, pesquisa de trombose da veia renal, síndrome de Nutcracker, fístulas arteriovenosas, aneurismas e pseudoaneurismas, uropatia obstrutiva. Mas as duas principais indicações que a gente vai ver na nossa rotina e também no nosso serviço é a estenose da artéria renal e também a avaliação do rim transplantado, que é o que a gente vai se debruçar mais hoje. Então, para falar do Doppler renal, a gente precisa primeiramente falar um pouquinho da anatomia do que a gente vai estudar. As artérias renais, elas têm como origem a aorta abdominal, cerca de 1 centímetro abaixo da artéria mesentérica superior. A artéria renal direita, ela é mais anterolateral, ficando numa posição ali de mais ou menos às 10 horas em relação à aorta abdominal. Já a artéria renal esquerda, ela é mais lateral ou posterolateral, na posição ali de 3 a 4 horas em relação à aorta abdominal. A gente pode ver ali nos esqueminhas, a gente tem o tronco celíaco, logo embaixo do tronco celíaco a artéria mesentérica superior, e cerca de 1 centímetro abaixo da artéria mesentérica superior a gente consegue ver a renal direita e a renal esquerda. Ali na imagem de ultrassom, já com Doppler, a gente consegue ver a aorta, e ali saindo da aorta a gente tem as duas artérias renais. É importante salientar que existe uma variação anatômica em cerca de 40% dos pacientes. Então, esses pacientes podem apresentar artérias acessórias, né, da artéria renal, e aí a gente pode estar tendo essa variação anatômica nesses pacientes. E falando um pouquinho das artérias intrarrenais, que a gente vai também precisar estudar um pouquinho melhor elas. A gente tem as artérias segmentares da artéria renal principal, né? A gente vai ter as artérias segmentares, em seguida as artérias interlobares, as arqueadas e, por fim, as artérias interlobulares. A gente pode ver ali no esqueminha a imagem anatômica do rim e as artérias intrarrenais já no Doppler. Agora, falando da técnica do exame. O paciente ele vai se apresentar em posição supina, a gente vai utilizar o transdutor convexo. De preferência, esse paciente deve estar em jejum e a gente vai fazer os ajustes da nossa máquina, principalmente o ajuste da escala de velocidade, o PRF, e o ajuste do ângulo, uma coisa que a gente sempre fica batendo, né? O ângulo tem que ficar menor do que 60 graus em relação ao vaso que a gente está estudando. Padrões de normalidade que a gente vai precisar saber para ver se esse paciente que a gente está estudando ele tem alguma anormalidade no caso, né? Então, a velocidade de pico sistólico na aorta, ela geralmente varia de 60 a 150 centímetros por segundo, e as artérias renais, tanto a direita quanto a esquerda, a gente vai ter ali entre 60 e 140 centímetros por segundo. Algumas bibliografias falando que ela tem que se manter pelo menos menor do que 180 centímetros por segundo. Já as artérias segmentares, a gente geralmente vai querer que essas artérias tenham uma velocidade de pico sistólico de pelo menos 20% da artéria renal ipsilateral. Isso é importante que a gente vai ver lá na frente. Então, pelo menos 1/5 da velocidade da artéria renal a gente precisa estar vendo nas artérias segmentares. Se a gente não vê, é porque tem algum problema implicado nesse paciente. Aqui um videozinho mostrando um pouquinho mais sobre a técnica. Pronto. Então, aqui no vídeo, a gente está primeiro fazendo a avaliação da aorta. Ligado o Doppler, e vai ser feito o espectral para ver a velocidade. Correção do ângulo, lembrar do ângulo menor do que 60 graus.
e o padrão da onda. Aqui, a aorta, velocidade de 115, pico sistólico. Tronco celíaco. E aí as artérias renais, direita e esquerda. E a avaliação também das artérias renais. Uma velocidade de pico sistólico. Voltou o vídeo? E aí, para avaliação intrarrenal, a gente pede para o paciente ficar em decúbito lateral. Nós vamos avaliar as artérias intrarrenais. Artérias segmentares. Em três porções. A gente vai ver o terço superior, o terço médio e o terço inferior. E aí vai ser feito basicamente a mesma coisa, para fazer a avaliação. Então, falando agora da estenose da artéria renal. As causas que implicam na estenose da artéria renal, dentre elas a gente pode citar doença ateromatosa, displasia fibromuscular, dissecção, embolia, coarctação da aorta, aneurisma de artéria renal, arterites, neurofibromatose e radiação. Sendo que dessas causas, 95% delas são basicamente a doença ateromatosa e a displasia fibromuscular. E desses 95%, 90% é causada pela doença ateromatosa e 10% a displasia fibromuscular. Critérios de estenose que a gente precisa estar avaliando. Existem critérios diretos e critérios indiretos. Os critérios diretos, a gente vai ter uma velocidade de pico sistólica na artéria renal maior do que 180 centímetros por segundo, e quando a gente vê um paciente já com essa velocidade maior que 180 centímetros por segundo, geralmente a gente já tem uma estenose de mais de 60% daquele vaso. Velocidade diastólica da artéria renal maior do que 150 centímetros por segundo. Quando a gente detecta isso no paciente, geralmente a estenose já é maior do que 80%. E a relação da velocidade de pico sistólico da artéria renal com a aorta. Essa variação sendo maior do que 3 em algumas bibliografias e 3,5 em outras, pelo que eu vi, também a gente já vai ter um critério direto de estenose da artéria renal. E os indiretos, a gente vai fazer uma avaliação das artérias intrarrenais, né, das artérias segmentares. Geralmente a gente vai estar diante de uma morfologia de onda do tipo Tardus-Parvus, então a gente vai ter uma diminuição da amplitude dessa onda e um alargamento do tempo dela. A aceleração, que a gente vai precisar estar avaliando também, ela geralmente vai ser menor do que 300 centímetros por segundo ao quadrado, e o tempo de aceleração vai ser maior do que 0,08 segundos. E a relação, como eu falei anteriormente para vocês, renal segmentar, ela vai ser maior do que 5. Eu tinha falado para vocês, geralmente a gente precisa ver na artéria segmentar que ela tenha uma velocidade de pelo menos 20% da artéria renal ipsilateral. Então, se a gente tiver essa relação maior do que 5, a gente está diante de um critério indireto para a estenose da artéria renal. Falando do transplante renal agora. Transplante renal, heterotópico, geralmente o rim transplantado ele é colocado na fossa ilíaca direita ou na fossa ilíaca esquerda, geralmente a gente vê na fossa ilíaca direita, e a gente vai ter 3 anastomoses envolvidas no transplante renal. A anastomose da arterial, que é feita na artéria ilíaca externa, a venosa, na veia ilíaca externa, e a do ureter, que é feita diretamente na bexiga. Então, a nossa artéria ilíaca externa, ela também é uma artéria de alta resistência, vai apresentar um padrão trifásico, assim como na artéria renal. A artéria renal, ela possui uma aceleração rápida e uma diástole elevada,
e o volume de pico sistólico que a gente vai esperar para a artéria renal vai ser ali entre 80 e 120 centímetros por segundo. As artérias intrarrenais, elas possuem uma sístole espiculada, ou seja, uma aceleração rápida, uma diástole cheia, e os índices de resistência que a gente espera para as artérias intrarrenais são entre 0,55 e 0,7. Só para contextualizar, para a gente chegar ao valor de índice de resistência, seria o quê? A velocidade de pico sistólico menos a velocidade diastólica dividido pela velocidade de pico sistólico. E o índice de resistência ele está implicado na complacência daquele vaso. Antes da gente começar o Doppler, de fato, a gente precisa fazer uma avaliação desse rim transplantado. E existem algumas complicações que a gente pode estar avaliando. Complicações pé-enxerto. A gente pode estar diante de uma linfocele, como na primeira imagem. A gente pode ver um abscesso, um urinoma, um hematoma. Complicações urológicas. Esse rim transplantado, assim como um rim primitivo, ele também pode apresentar hidronefrose, pode apresentar cálculos, a gente pode também ver refluxo nesse rim. E as complicações parenquimatosas, a rejeição aguda, a rejeição crônica, a necrose tubular aguda, por exemplo. Então, ali nas imagens, a gente vê naquela primeira imagem a região hilar comprimida devido ao edema daquele rim que foi transplantado recentemente, né? No traçado do Doppler espectral, o nível da artéria renal principal mostra um índice de resistência de 90%, então a gente tem ali a velocidade diastólica quase chegando lá embaixo mesmo, na onda. E aqui no Power Doppler, a gente vê que a vasculatura central principal e poucos vasos interlobares, não se observando um fluxo na periferia desse rim. A gente pode estar diante de uma rejeição aguda desse rim transplantado. Complicações vasculares. Aqui também a gente vai ver a estenose da artéria renal implicada, o infarto renal, trombose da artéria renal, fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas. Falando um pouquinho da estenose da artéria renal. Ao Doppler colorido, a gente pode verificar uma redução do diâmetro do vaso, a gente vai ver ali uma área de aliasing, ou seja, a gente tem ali uma velocidade maior implicada dentro daquele vaso. E no Doppler espectral, a gente vai ver uma velocidade de pico sistólico dessas artérias segmentadas, da artéria renal, maior que 200 centímetros por segundo, uma relação da artéria renal com a artéria ilíaca de 2:1, um tempo de aceleração maior do que 0,07, como eu falei anteriormente, uma aceleração das artérias segmentares menor do que 300 centímetros por segundo ao quadrado, e o índice de resistência dessas artérias segmentares que a gente vai fazer a avaliação nos terços superior, médio e inferior, acima de 0,8, né, nas artérias interlobares e arqueadas. Bom, era isso. Essas foram as referências. Obrigado. Foi bem.